Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula da LAICIP. E hoje a gente está com a Mariana Bayer, psicóloga clínica, sócia fundadora do Trilhar Instituto de Luto, especialista em aconselhamento em luto e perdas e tem formação em psicologia familiar individual e sistêmica. Possui treinamento e experiência em crise e emergência e tanatologia e é mestre em aconselhamento em luto e perdas e trauma pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Bem-vinda, Mariana. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. E, gente, eu vou pedir para vocês fazerem as perguntas no final, igual foi a última vez. Dessa vez vai dar tempo de responder, que da outra vez não deu, mas dessa vez vai dar. E eu queria já começar agradecendo muito a presença da Mariana para estar dando essa aula aqui para a gente. Bem-vinda, Mariana. Pode começar. Obrigada, Rafa. Gente, boa noite. Só para avisar, eu não consegui espelhar a tela para vocês, a apresentação, da maneira que eu ficasse me vendo também, sabe? E vendo vocês. Então, eu não estou me vendo, eu só estou vendo o meu slide. Então, qualquer coisa, Rafa, me avisa aí se eu começar, sei lá, ir muito para um lado, muito para o outro, não ficar só a testa aparecendo, vocês me chamam aí, tá? Por favor. Como a Rafa falou, vamos seguir com a aula e daí as perguntinhas eu respondo no final. Vou ficar aqui controlando o horário. Gente, antes de começar, queria avisar vocês que eu tô com um problema no meu olho direito, que ele fica lacrimejando. Então, eu vivo com um lencinho enxugando. E como eu falo de morte, de luta, às vezes as pessoas acham que eu tô chorando. Gente, não tô chorando, tá? Às vezes a gente chora também, falando desse tema. Mas não é o caso aqui hoje. Obrigada pelo convite, né, por estar participando. Achei super legal, né, o tema da Liga, de ser interdisciplinar, de cuidados paliativos. E eu quis trazer uma aula, né, conversei com a Gilda antes também, assim, para a gente falar sem ser de bioética, sem ser de técnicas, né, essas coisas, mas para a gente falar de quem são esses cuidadores, né, por isso que eu botei o título da aula, Um Olhar para Aquele que Cuida. A Rafa já me apresentou, né, mas eu sou sócia do Instituto Trilhar, o Trilhar é meu e da Paula, que é minha sócia. Ele é o primeiro instituto de luto de Curitiba. Então, o que a gente faz, né, dentro do Trilhar? A gente atende pessoas enlutadas, pessoas que perderam alguém. Gosto muito de trabalhar com isso. E fora os atendimentos clínicos, né, que a gente faz como psicólogas, a gente também dá bastante cursos sobre esse tema, palestras, fazemos grupos terapêuticos, a gente tem uma clínica social onde a gente atende pessoas que não têm condição de pagar, né? E também a gente presta uma consultoria e treinamento para empresas como escolas, hospitais, né? Ultimamente fico bem feliz que os hospitais têm se preocupado com esse tema, né? A gente tem feito bastante trabalho nessa área. Então, queria só explicar um pouquinho para vocês o que a gente faz, para vocês não me acharem, né, que eu estou aqui vindo falar de um tema assim meio aleatório. Eu queria abordar hoje com vocês 2 temas principais, né? Um é o luto e outro é o luto não reconhecido. E eu não tenho como começar a falar sobre isso sem antes a gente falar sobre a importância que é, né, desmistificar o tema das perdas e morte. A gente sabe que a morte é um super tabu na nossa sociedade. Ninguém gosta de falar disso, ninguém quer ouvir falar sobre isso, né? Eu vejo assim que eu trabalho com um tema que as pessoas se assustam muito quando eu falo. E eu gosto de falar mesmo com o que eu trabalho. Se me perguntam o que eu faço, eu não falo só, sou psicóloga, ponto. Não. Eu falo, sou psicóloga, trabalho com pessoas enlutadas. E aí as pessoas já falam, tipo, o quê? Como se eu tivesse falado em russo, né? Eu falo, sim, eu trabalho com pessoas que perderam alguém.
E todo mundo fala, tipo, meu Deus, mas como que você trabalha com isso? Né? E assim, eu trabalho com isso desde a minha formação, já faz 7 anos, sempre gostei muito do tema. E até hoje vejo as pessoas se assustando, e como eu falei, né, eu faço questão de falar, porque é falando que a gente consegue desmistificar. E assim, eu vejo isso, ouço muitos comentários, assim, né, de pessoas que participam dos nossos cursos ou que assistem às nossas palestras, que é tipo, nossa, como que vocês, né, duas pessoas tão jovens, são duas meninas, né, trabalham com esse tema tão difícil. Até mesmo minha mãe, gente, minha mãe fala até hoje para mim, né, ai filha, por que você não trabalhou com crianças? É tão mais fácil. Eu falo, não, mãe, crianças não é comigo, né? Então, assim, a gente trabalhar com perdas e morte no nosso dia a dia, eu vejo que eu sinto muito esse tabu, né, por ser a minha profissão, e ele existe, né? A sociedade não gosta de falar sobre isso, a sociedade não gosta de falar sobre morte, o que é super prejudicial, porque daí, quando acontece, e acontece, né, gente, para todo mundo, a morte e vida, né, são duas caras de uma mesma moeda, né? Todos nós que estamos aqui hoje vamos morrer, a gente não sabe quando, né? Se você nunca perdeu alguém na sua vida, você vai perder, a não ser que você morra antes de perder alguém. Mas se não, inevitavelmente isso vai acontecer. E eu percebo que a ciência avançou muito, assim, né, no sentido de estudar, de ter pesquisa, a gente estuda, né, a vida intrauterina, né, dos bebezinhos e como nasce, como se desenvolve, primeira infância, segunda infância, terceira infância, adolescência, daí a gente a gente prepara os filhos, né, tem cursos para o mercado de trabalho, daí é um jovem adulto, e trabalha, e depois as pessoas casam, e hoje em dia se discute muito sobre casamento, relacionamentos, depois vem os filhos, né, o tornar pai, como isso é desafiador, e tem muito, né, hoje em dia você entra no Instagram, tem um monte de coisa falando sobre isso. Depois tem uma síndrome do ninho vazio, e também é falado quando os filhos saem de casa. Mas aí a gente chega na morte, pum, ninguém fala, né? Então, assim, eu acho muito ingrato a gente se preparar para tantas coisas na nossa vida e não ter uma mínima preparação para quando acontecer alguma situação de perda. Então, assim, eu sempre falo que uma das missões também que a gente tem no Trilhar, fora dar suporte, né, e capacitação e conhecimento com esse tema, a gente tem uma missão social também, que é desmistificar um pouco esse tabu, né, gigantesco. Porque, como eu falei para vocês, eu como psicóloga clínica, quando chega um paciente, né, um paciente novo, eu escuto muito falar, tipo, nossa, eu nem sabia que existia um psicólogo especialista nisso, não sabia que isso existia, não sabia que existia um instituto de luto, né? Então, e para a pessoa que está enlutada, para a pessoa que está passando por isso, é um grande alívio saber que uma coisa assim existe, né? Porque senão a pessoa fica muito sozinha, muito desamparada, porque afinal não falamos sobre morte, né? Quando a gente é pequenininho, imagine uma criança que fala para a mãe, mãe, quando eu morrer, o que a mãe fala? Meu Deus, vira essa boca para lá, não fala disso, né? Então, esse exemplo é para deixar claro que a gente poda esse assunto já desde a infância, né? A gente não permite que isso aconteça da maneira natural que deveria ser falado e vivido isso dentro de uma estrutura familiar. É igual aquele pai que que o peixinho do filho morre e ele vai lá e compra o peixinho e bota no lugar para a criança nem perceber que o peixinho morreu, né?
E eu botei aqui no slide, né, o porquê falar disso. Porque nos dá uma visão completa do ser humano, né? É a única, como eu falei, a gente não falar disso, a gente não tem uma visão completa do ser humano, a gente tem uma visão deficiente, né? Que se encerra sem ter realmente se encerrado, que é falar sobre morte. E também, à medida que a gente fala sobre isso, a gente possibilita o enfrentamento dessas situações, né? De perdas e crises. E desenvolve recursos para isso. Então, a maneira que a gente vai tratando isso, a gente também, a maneira que a gente vai falando mais sobre isso, a gente vai tendo recursos para quando alguma situação assim acontecer na nossa vida. Então, por isso que é tão importante falar sobre perdas e mortes. E vocês podem me perguntar como, né? E eu sempre acho que a melhor maneira de se fazer isso é facilitando a comunicação. Né, é a expressão de sentimentos e as informações sobre o tema. Gente, nada que a gente não quer que seja tabu vai deixar de ser a gente ficando quieto, né? É igual sexo. Sexo, décadas atrás, era um tabu. Ninguém podia falar sobre sexo, né? Era feio, era vedado. E a maneira que a gente fala disso, isso se desmistificou e teve um avanço enorme. Né? Outros temas assim mais polêmicos, né? Relacionado a doenças, por exemplo, AIDS, nossa, era muito feio, imagine, né? Tem todo o desconhecimento em volta do tema. Então, a partir do momento que a gente fala, que a gente permite que uma pessoa enlutada expresse seus sentimentos, que a gente tem informação sobre esses temas, que sim, eu sei que são difíceis, né? A gente ganha muito, a sociedade ganha muito com isso, né? Como eu falei, se você ainda não perdeu alguém, você ganha muito falando disso, porque um dia você vai passar por isso. E se você está enlutado e perdeu alguém, você ganha muito com isso, porque você tem uma sociedade preparada para lidar com pessoas que perdem alguém. E assim, gente, como eu falei, né? A morte está ali do lado. A gente faz um cálculo assim básico, assim por cima, que quando uma pessoa morre, tem em média de 7 a 11 pessoas enlutadas, que eram pessoas, né, familiares e amigos diretamente ligados a essa pessoa. Então, né, como a gente sabe, todos os dias, todas as horas, todos os minutos isso acontece e vai se multiplicando, como eu falei, de 7 a 11 vezes, né, 7 a 11 pessoas que estão enlutadas quando acontece alguma morte. E todo mundo merece ter um acolhimento e um espaço adequado para viver nesse momento. Então, quando vocês saírem hoje aqui da aula, falem para as pessoas. Assim é que a gente começa, facilitando a comunicação. Né? Quando vocês falarem, hoje eu fui lá na aula da Liga e a gente falou sobre morte e perda, as pessoas vão dizer, nossa, mas que trágico, né? Então, assim, só da gente fazer, assim, essa comunicação é algo que já ajuda um pouquinho. Então, vocês estão incumbidos de fazer isso depois da nossa aula. Especificamente sobre o luto, gente, o luto, ele é um rompimento de um vínculo significativo. Tudo aquilo que a gente é vinculado, que se rompe esse vínculo, a gente vai inevitavelmente passar por um processo de luto. Né? Ele é um processo psíquico de elaboração de uma perda e ele é natural e esperado. O luto, ele é saudável, né? Claro, ele pode ser complicado, depois eu explico isso. Mas, assim, o esperado é que ele seja um processo saudável, né? Parks é um autor que fala muito sobre luto e ele fala que é o custo do compromisso, é o preço que a gente paga por ter coisas significativas na vida, né? E é exatamente isso, né? O ser humano é um ser biopsicossocial, né? E esse social entra todas as nossas relações, a gente precisa muito disso, né? Do relacionamento com outras pessoas para a gente estar bem, para a gente ser saudável. E isso faz com que, inevitavelmente, a gente se vincule, né?
E eu acho que agora, até puxando esse gancho aí de coronavírus, esse momento de pandemia, a gente tem visto, com esse isolamento social, a importância e a necessidade que a gente tem de estar com outras pessoas, né? Eu vejo muito isso, assim, nos atendimentos, né, na minha vida pessoal mesmo, de como tem sentido falta disso, né? Do toque, do abraço, do afeto, de estar com amigos, de estar com família. Então, eu acho que comprovou mais ainda esse momento que a gente está vivendo, como a gente precisa se vincular para a gente estar bem emocionalmente, né? Mas, às vezes, há um rompimento de um vínculo e vai acontecer um processo de luto. Gente, lembrando que aqui hoje a gente vai falar mais especificamente do luto pela morte, né, de um ente querido. Mas também a gente pode sim lutar, como eu falei ali, por qualquer rompimento de vínculo significativo. Então, qualquer coisa que a gente tem um vínculo e aquilo não se quebra, a gente vai passar por um processo de enlutamento. Então, por exemplo, às vezes uma aposentadoria vai acontecer junto com o processo de luto, divórcio, separação. Então, às vezes, uma situação de amputação ou sequela, né? Às vezes, eu era uma pessoa que tinha, né, fazia tudo, era autônoma e eu sofri um acidente e eu tive que amputar uma perna e agora eu tive que ser recolocada no meu trabalho, não consigo mais fazer minhas coisas. Então, tem um luto pela sua imagem corporal, né? Então, só para ressaltar isso, que luto não é só morte, apesar que hoje a gente vai falar especificamente disso. Existem vários autores que falam, né, sobre o processo de luto. Eu percebo que hoje em dia as pessoas que sabem um mínimo assim sobre luto, as pessoas sabem muito sobre as fases do luto, né? Que quem desenvolveu essa teoria foi a Elisabeth Kübler-Ross, que é ótima, né? É uma teoria super boa, mas fora ela, existem vários outros autores. E como ela, eu vejo que é uma coisa mais batida, eu preferi hoje trazer uma teoria um pouquinho mais atual, que é o modelo do processo dual de Strobe e Schutz, né? Que eles acreditam que a pessoa que perde alguém, ela precisa oscilar entre duas situações, né? Entre situações orientadas para perda e entre situações orientadas para restauração. Então, por exemplo, tenho uma mulher que era casada, tinha um filho pequeno e ficou viúva. E ela perdeu o marido porque ele infartou, tá? E então, o ideal para se ter um luto saudável, como eu falei para vocês, é que se tenha essa oscilação. Então, essa mulher vai ter alguns comportamentos orientados para perda, que seria o quê? Chorar, ver fotografias, hoje em dia, né, ler conversa no WhatsApp, ficar lendo como que era conversas com o marido, ver vídeos, falar sobre isso, ir ao cemitério. Então, todas essas coisas, esses tipos de comportamentos, eles são orientados para essa perda que aconteceu. Mas também precisa existir um outro tipo de comportamento, que são os orientados para a restauração, né? Que a gente fala que é quando a vida acaba chamando, que é o quê? Essa mulher, em algum momento, ela vai ter que voltar ao trabalho, ou ela vai voltar a ir para a academia, ou ela vai se inscrever numa aula de culinária, tentar fazer coisas novas, um final de semana ela vai viajar com os amigos. Então, são coisas que não são focadas naquela perda,
né? Que são coisas focadas para a restauração. Como eu falei, o ideal para se ter um processo de luto saudável é que a pessoa sempre faça uma oscilação. Gente, não adianta a gente falar, não, mas, nossa, eu conheço fulano perdeu sei lá quem lá da família, e assim, dia seguinte estava trabalhando, só viaja, vive em barzinho, parece que nada aconteceu, a pessoa está super bem. Vamos dizer, a pessoa ficou rígida na restauração. Isso não é saudável, gente. Né? A gente não pode querer que as pessoas enlutadas elas retomem a vida num passe de mágica. Isso não existe. Né? Como também a pessoa que perde alguém e fica todos os dias por 25 anos chorando, que nunca conseguiu voltar ao trabalho, que não sai mais da cama, que vê fotografia o dia inteiro, que, sabe assim, comportamentos para perda, então também não é saudável, né? O ideal é a gente saber que nada que seja fixo para perda ou para restauração vai ser um movimento saudável. Saudável é oscilar entre essas dois tipos de situação. Agora, falando mais especificamente de luto antecipatório, quem falou a primeira vez sobre isso foi um psiquiatra, o Lindemann, em 1944. Ele começou a perceber isso, que esse fenômeno de luto antecipatório é um luto que se antecipa à morte, né? Então é quando eu começo a entrar num processo de luto, mesmo antes de eu ter perdido alguém. Ele começou a observar em esposas de soldados que iam para a guerra, né? E saber que talvez esses maridos não voltassem, ele começou a perceber que acionava nessas esposas, né, um gatilho de sentimento de perda e todas as consequências emocionais que essa situação envolvia. Né? Então, mesmo antes de eu perder, mesmo antes de eu, sei lá, receber uma carta lá que meu marido que foi para a guerra faleceu, eu já começava a apresentar comportamentos e sentimentos de luto, né? Que envolve medo, angústia, tristeza, solidão, barganha. Então, todos esses sentimentos começavam a acontecer antes mesmo de elas terem uma real notícia de um falecimento. Isso acontece também em pacientes que recebem um diagnóstico de uma doença, né, que não tem possibilidade de cura. É muito, muito comum. E quando se tem um diagnóstico, é importante que se aconteça um luto antecipatório. Outro autor que fala bastante sobre luto antecipatório é o Rando. Né? Ele fala que é um processo vivido pelo paciente e por seus familiares quando há uma ameaça progressiva de perda. Né? Eu botei ali que é desde o diagnóstico até a morte propriamente dita. E é bem interessante porque a gente acha, tipo, não, então se eu tô com meu avô com uma doença crônica que eu já sei que é inevitável, que não tenho o que fazer, que só tem cuidados paliativos, que não tem uma possibilidade dele se curar e voltar a ter uma vida saudável, eu já começo a passar por esse processo de luto antecipatório. Mas a gente não pode esquecer que a pessoa que está doente também passa por um processo de luto antecipatório. Então, hoje em dia já se fala muito nisso, né? Apesar de ser relativamente, assim, a primeira vez, né, que foi usado o termo, como eu falei para vocês, foi em 1944, ali no cenário de Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é relativamente recente, mas hoje em dia já tem muito estudo sobre isso. E, como eu falei para vocês das fases do luto, lá da Elizabeth Kübler-Ross, todo o estudo dela, né, foi baseado com pacientes nessas situações. Então, é super interessante. Eu acredito que a maioria de vocês já conheça, ou até já tenha lido,
né? O Sobre a Morte e o Morrer, mas é um livro excelente que fala muito sobre isso. E o que se percebeu é que todos esses sentimentos do luto antecipatório são os mesmos sentimentos que um paciente enlutado depois, né, que perdeu alguém que se enluta depois, vai ter. Então, a gente fala da mesma coisa, né? Isso pode ser vivido antes ainda em vida e também depois que a gente perde esse ente querido. Como eu falei para vocês, da oscilação, né, que é necessária para se ter um luto saudável. Então, o luto complicado, ele acontece quando? Quando tem uma falta de oscilação, né, como eu falei, quando se fica rígido em uma das duas situações de ou perda ou restauração. E ele tem muitas consequências, como depressão, estresse pós-traumático, ansiedade, transtorno do pânico. E a gente percebe que o luto deixa de ser saudável, né? E ele se complica e pode ter todas essas consequências. E o profissional de saúde, ele serve como uma prevenção desse luto complicado. Então, sempre que tem uma pessoa com uma doença sem possibilidades curativas, o profissional de saúde que está envolvido nisso, ele tem sim um papel de prevenir que os familiares desse paciente venham a fazer um processo de luto complicado depois, né? Porque, aqui, ó, os profissionais de saúde sempre, gente, são bases seguras, né? Então, aqui eu coloquei, ó, cuidadores disponíveis. Isso qualquer pessoa pode ser, né? Quer ser empático, quer ser responsivo, quer ser acolhedor, coerente. Mas o profissional de saúde, a partir do momento que você tem um familiar doente, você vê esse profissional como uma pessoa que tem um saber, né? Então, é uma base segura. Por exemplo, no meu caso, que sou psicóloga, eu sou uma base segura para esses meus pacientes que perderam alguém, estão super desestruturados, eles vêm para terapia, eles me vêm ali numa posição de segurança, de estrutura. E nós, profissionais de saúde, né, somos sim essa estrutura para familiares, para pacientes e para a própria equipe. Né? Por isso que eu vou falar mais adiante dessa importância do autoconhecimento e do trabalho em equipe que se tem que ter para trabalhar com essas situações de morte, né, no nosso dia a dia. Aqui, ó. E tem um outro tipo de luto, né? Que é além do. Tem vários tipos de luto, né? Mas fora o luto normal, como eu expliquei para vocês, o luto antecipatório, tem o luto não reconhecido, né? O luto é aquele no qual o enlutado tem vedada a oportunidade de vivenciar o seu luto. É um luto que não pode ser expressado ou socialmente suportado. E existem vários tipos de luto assim, né? Lutos que não são valorizados. Imagine, né, gente? Como eu falei para vocês, a morte e o luto já é um tabu gigantesco na sociedade. Dentro disso, tem várias situações que são pior ainda, né? Porque, por exemplo, se eu falar, que eu perdi o meu pai, eu vou ter um apoio, porque, perdeu o pai, né? A pessoa pode ficar triste, é aceitável. Mas se eu falar que eu perdi meu cachorro, é só um cachorro, né? Então não é valorizado. Então, alguns tipos de luto não reconhecido perda gestacional e neonatal, né? Eu atendo muito isso no consultório. Situações é muito desagradável porque a sociedade acaba ofendendo também, né, um pouco essas pessoas no sentido de, mas você é jovem, já engravida de novo, mas perder até os 3 meses de gestação é normal, né? Mas você nem chegou a conhecer, não tem problema.
Então, assim, tem uma desvalorização muito grande. Assim como a perda do animal de estimação. Fiz uma live esses dias só sobre esse tema, né? Gente, o animal de estimação, às vezes, para a gente tem um valor, mas para uma outra pessoa tem outro. Hoje em dia, são parte da família. Se fala muito de famílias multiespécies, né? Hoje em dia tem muitos casais que optam por não ter filhos e têm animais de estimação. Hoje em dia tem muito idoso que mora sozinho e mora com um animalzinho de estimação, né? Então, quando acontece essa perda, é muito duro. Eu atendo hoje em consultório uma paciente minha que é essa situação, idosa, perdeu o cachorrinho e foi lá no trilhar morrendo de vergonha. A família dela não sabe que ela faz terapia porque ela perdeu o cachorrinho. E é isso, envergonha, né, de como que eu tô sentindo isso. E a gente tem que validar, normalizar e acolher. Assim como sequelas e amputações, né? Às vezes, mas você não morreu, só perdeu a perna, então tá tudo bem. Profissional de saúde, que é o que eu vou abordar com vocês, aposentadoria, mas agora se aposentou, vai poder aproveitar a vida, não tem do que reclamar. Divórcio, separação. Eu acho que de todos que estão aqui, o divórcio e a separação é o que hoje em dia é mais visto como um processo de luto, assim. Desaparecimento é uma situação muito delicada, que daí não é reconhecido, a sociedade não sabe lidar, porque não morreu, desapareceu, mas também tem um luto disso, né? Vínculos não reconhecidos, por exemplo, amante, né? Eu tenho um amante, a gente tem um caso há 20 anos e esse cara morreu. Daí meu vínculo com ele não é reconhecido, entende? Daí tá lá esposo, os filhos, tudo chorando e eu não posso nem ir no velório. Então é um luto não reconhecido. Perdas ambíguas, entra ali o caso de desaparecimento e também, por exemplo, cai um avião, não conseguem resgatar os corpos, então fulaninho morreu, mas eu não vi, não é concreto, fica muito ambíguo. E perda por suicídio, que eu espero que cada vez mais seja reconhecida, né? Saímos aí de Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. A gente atende muitos casos no trilhar também. E tem também um estigma de tipo, mas se matou porque quis, tinha opção de não morrer se quisesse. Né? Então, gente, isso que eu tô falando é real, entendeu? Tipo, tem comentário assim. Eu fico ainda chocada com as coisas que eu ouço que os meus pacientes passam, mas existe, assim, de verdade mesmo. Né? Então, a perda por suicídio também tem essa questão de não ser reconhecida, porque quem se matou porque quis, então ninguém precisa chorar. O luto não reconhecido, ele pode não ser reconhecido, e normalmente ele não é reconhecido nessas 4 situações, né? Quando o próprio enlutado não valoriza o que ele está passando, de maneira consciente ou inconsciente, né? Que fica... Nem a própria pessoa valoriza aquilo. Quando a família tenta controlar ou condenar as reações de luto, né? Então, é quando a família... Por exemplo, o caso de animal de estimação, ou o caso de profissional de saúde, né? Mas, nossa, você vê gente morrer todo dia. Imagina, aquilo ali foi só mais um paciente. Quando a comunidade e a sociedade não valida, né? Que são estigmas sociais, e como eu falei também, essa visão do profissional de saúde, se tem isso de que o profissional de saúde sabe que o paciente morre, né? A gente fez um trabalho enorme ano passado no hospital pediátrico aqui de Curitiba, e a gente trabalhou muito em cima disso, e os profissionais, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, o maior relato deles nos nossos grupos eram isso, que perdi o paciente, mas tenho que fingir que tá tudo bem, porque todo mundo acha que eu lido com isso, então que eu tenho que saber lidar, né? E da questão espiritual, quando a crença ou religião não valida, né? Então,
na situação de ter um amante, um caso extraconjugal. Hoje em dia, claro que a questão do suicídio já é aceita, mas até um tempo atrás a Igreja Católica não deixava, né, não podia fazer velório, não podia enterrar na igreja situações de morte por suicídio. Então, o luto não reconhecido, ele não é validado em todas essas esferas, né? Não é exclusivamente em uma ou em outra. E o que significa reconhecer? Né? Significa admitir algo como verdadeiro ou real. Né? No caso dos profissionais de saúde, é reconhecer que, cara, dói muito perder um paciente. Né? Porque seres humanos são seres totalmente vinculáveis. Né? Eu cuidei daquele paciente. Às vezes as pessoas passam anos nesse hospital, como eu falei que a gente fez o trabalho ano passado. Nossa, as crianças internavam e saíam e voltavam e ficavam, às vezes, por 13, 14 anos. Todo mundo conhecia a criança no hospital, né? E, de repente, a criança morre. E o porquê que a gente faz isso, né? Por que não é reconhecido? A gente não faz por ignorância, né? Mas agora vocês não vão ter mais essa desculpa. Ou por medo, né? Das emoções ou das consequências de assumir isso. E então, o que acontece? Eu não, especificamente do profissional de saúde, né? Eu tenho tanto medo de sentir o luto daquele meu paciente que eu não reconheço, né? Ou das consequências de assumir, no sentido de, imagina se eu chego ali para minha equipe chorando porque o meu paciente lá, a Aninha, faleceu. Dá uma vergonha disso, porque isso não é falado entre a equipe, né? Então, se tem muito esse estigma que bota um peso a mais ainda do profissional de saúde, que é da gente ter que ser forte e ter que aguentar tudo isso. Isso fica disfarçado, né? Ou atrás de uma armadura, né, como uma forma de ilusão, que a gente não é apertado por esse sentimento de desamparo e impotência, isso não me toca, isso não me afeta, eu sou assim, sou forte, pleno, estruturado. Ou por trás de piadas, né, que tem sim profissionais de saúde que acabam fazendo comentários sarcásticos, uma piadinha de mau gosto, e isso amplia ainda mais a sensação de menos-valia daquelas pessoas que estão sofrendo por isso, né? Ou sofrer em silêncio, né? E ter, obviamente, sintomas físicos, né? Que muitas vezes acabam por afastamento do trabalho, dor de cabeça, enxaqueca, baixa imunidade, gastrite campeã, né? Então, todas essas são os disfarces, né? Que os profissionais de saúde têm que viver porque é um luto não reconhecido. Especificamente do luto da equipe de cuidados paliativos, gente, eu nunca tinha visto um livro assim, né? E depois eu vou passar para vocês ali um livro no final, um livro que não foi lançado ainda, vai ser lançado no final desse mês, que é só sobre luto não reconhecido. A minha sócia escreveu um capítulo para esse livro, então ela sabia que eu ia dar essa palestra, e ela falou, tipo, Mari, vai ter nesse livro um capítulo específico do luto da equipe de cuidados paliativos. Eu achei incrível, eu já botei aqui para vocês, né? Que é o profissional que tem contato constante com a morte e com o morrer, que tem muita essa dificuldade de cuidar do outro e também cuidar de si. E eu acho que o que alivia muito isso e o que facilita isso é a gente ter habilidades, gente, a gente ter conhecimento e ter o manejo em situações de luto. Se a gente sabe o que fazer, isso já é meio caminho andado, né? Se eu sei como estar do lado de uma mãe que perdeu um filho, se eu sei como me portar, e assim, isso a gente dá muito treinamento sobre isso, assim, são coisas, eu sempre falo, são coisas muito pequenas, muito básicas, sabe? Então, se a gente tem essas habilidades que a gente vai tendo através de treinamento, a gente consegue ter isso na nossa vida com um peso menor, né? E claro que eu sei, gente, que, assim, faculdade de medicina
te ensina 1 milhão de coisas e tem ali pontual, quando tem, como dar a notícia de morte, ponto, morreu, beijo, tchau. Né? Então, assim, é muito, muito defasado. Assim, e daí você sai de uma faculdade, entra num hospital e fala, tipo, meu Deus, morre gente pra caramba, o que eu faço com isso? Então, tem que ter toda uma gestão de situação de perdas e mortes, né? Que é saber fazer uma leitura da situação, saber identificar o estado emocional dos envolvidos, dos familiares e dos colegas de trabalho, identificar o seu próprio estado emocional, né? O vínculo, o momento de vida, como que era a tua relação com aquele paciente. Por exemplo, tá ali, tô fazendo cuidados paliativos com crianças e eu sou mãe de uma menina de 4 anos. Então, assim, é identificar tudo isso, que tem momentos de vida que a situação pode pegar mais ou pegar menos, né? Ou, não, tô aqui fazendo parte da equipe de cuidados paliativos e atendo um senhorzinho que tem o mesmo nome do meu pai, a mesma idade do meu pai e a mesma doença que meu pai faleceu, né? Então, tem que ter crítica sobre isso, né? E promover o cuidado e apoio quando possível e buscar apoio e cuidado quando necessário, né? E a prevenção é uma questão, assim, como eu falei para vocês, a gente tem que prevenir para que a situação não fique pior e a gente não seja um profissional de saúde sobrecarregado, com burnout, né, e com vários outros aspectos que podem a gente desenvolver. E como é que a gente faz isso? Através do autocuidado, né? Então, como eu já citei para vocês, ter o conhecimento e ter habilidades, que a partir do momento que a gente sabe o que a gente tem que fazer, isso alivia muito, né? O grande desafio da profissão de quem cuida do outro é envolver e fazer uma autorregulação. Então, eu me envolvo, é óbvio que eu me envolvo com os meus pacientes que estão enlutados, né? Mas é eu saber como que eu lido com isso na minha vida. Saber que o luto do profissional não é visto pela sociedade e fazer com que seja cada vez mais visto, né? Então, a gente falar mais sobre isso, como eu falei. O caminho disso, autocuidado, autoconhecimento, identificar recursos de enfrentamento. Então, quando eu não estou bem, o que eu posso fazer? Eu saber os meus recursos, e entra muito nesse autoconhecimento. Fortalezas e limitações pessoais, né? Então, assim, eu tenho uma limitação, eu não consigo atender crianças, eu não vou lá me botar nessa situação porque eu sei que não vai me fazer bem. Saber pedir ajuda e ter rede de apoio, gente, isso é fundamental. Então, é conversar em casa, conversar com a família, botar essa situação e ter muito claro todos esses temas que a gente falou dentro da equipe, né? Porque não adianta só você saber se tua equipe desconhece tudo isso e não valoriza. Então, cuidar-se também é uma questão ética. E a gente previne complicações no processo de luto, burnout, absenteísmo, estresse, ansiedade, transtorno do pânico, depressão, suicídio, queda de produtividade, acidentes ocupacionais, doenças psicossomáticas e abuso de substância, álcool, droga e medicamentos, que também sabemos, né? Muitos profissionais têm acesso a medicamento e o uso de medicamentos em profissionais de saúde, o excesso, né? A gente sabe que acontece bastante também. Encerrando, eu deixei aqui umas indicações de leitura bem básicas para vocês, principalmente sobre luto, essas 3 primeiras que estão ali. Cuidando de Quem Cuida é um livro super curtinho, que tem volume 1 e volume 2, é super interessante, super fácil de ler, vale muito a pena ter. E esses 3 últimos é só sobre luto não reconhecido. Ele fala de todos os lutos não reconhecidos. Nos 2 primeiros, Dor Silenciosa ou Dor Silenciada e Resgate da Empatia, ele tem capítulos sobre o luto do profissional de saúde, e esse que eu falei que vai lançar ainda no final do mês e que ainda não lançou, se chama Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade, e ele vai ter um capítulo sobre a equipe de cuidados paliativos. Gente, sigam o Trilhar,
tá aqui o Instagram Instituto Trilhar ou o Facebook. E eu vou colocar aqui qualquer coisa, o meu e-mail, né? Que é mariana@institutotrilhar.com.br. Falei correndo esse final, porque meu estômago deu um desespero que eu achei que não ia dar tempo. E dá vontade de ficar falando aqui a noite inteira. Mas é isso. Vamos abrir para perguntas um pouquinho? Eu acho que eu tenho que interromper o meu compartilhamento aqui. Mari, obrigada por essa aula, foi maravilhosa, tenho certeza que todo mundo aproveitou muito. E a gente tem várias perguntas. Eu vou colocar aqui na tela, tá bom? Tá. Então vamos lá. A Thaís perguntou: qual é o limite entre o luto normal e o luto patológico? Thaís, muita gente pergunta isso, e é uma coisa que requer realmente uma avaliação clínica, sabe? De um profissional especializado que vai fazer essa avaliação, porque às vezes eu percebo que, por exemplo, a sociedade, às vezes no consultório eu recebo tipo uma família que vem porque está muito preocupada com um membro da família que está muito mal. E daí eu atendo esse membro da família, porque eles acham que essa pessoa tá tipo, num luto complicado. E daí eu atendo esse membro da família e, na verdade, não, tipo, tá normal, ela só tá vivendo o luto de uma outra maneira, um pouco diferente do resto da família, né? Então, é uma avaliação clínica mesmo, por profissional especializado. Mas, claro, falando assim de aspectos, por exemplo, um quadro depressivo, não. Tipo, o luto pode ser parecido com uma depressão, mas ele não é um quadro depressivo. O que eu posso dizer, Thaís, assim, para se ter mais atenção é a fatores de risco para a pessoa ter um luto complicado. Que é, por exemplo, a pessoa já ter uma psicopatologia antes da perda, né? Então, tipo, a pessoa já tem um quadro depressivo, ou sei lá, alguma outra coisa, e perde alguém. Não quer dizer que ela vá fazer um luto complicado, mas ela tem um pouquinho. Liga uma luzinha, sabe? Liga um alerta que ela tem mais chance de fazer um processo de luto complicado do que outros. Por exemplo, às vezes perdas repentinas, mortes violentas, casos de suicídio, que a pessoa se suicidou dentro de casa. Então, assim, tem algumas coisinhas que faz a gente ficar um pouco mais em alerta, mas também não dá para dizer. Às vezes tem casos que é tipo, você fala, meu pai amado, é uma tragédia, e a pessoa tem um luto saudável. E outra situação também que é bom ficar atenta é quando a pessoa tem muitas perdas recorrentes em um curto período de tempo, sabe? Mas, resumindo, seria realmente necessário uma avaliação com alguém especializado para poder dizer, não, isso não está legal, isso precisa ser olhado diferente. Por outra pergunta aqui, eu vou pular do Daniel rapidinho, mas eu já volto, é que eu acho que ela tem mais a ver com o momento agora, que é a pergunta da Mariana, que de qual é a diferença de luto antecipatório e de luto adiado? O luto antecipatório, ele acontece antes do falecimento, né? É todo aquele processo que eu expliquei para vocês, que os familiares e a pessoa que está com alguma doença vai passar. E o luto adiado é quando acontece alguma situação de morte, de luto, e ele não é vivido ali naquele momento. Vou dar um exemplo rapidinho de uma situação de luto adiado. Vamos pensar numa esposa que tem 2 filhos, um de 3 e um de 5 anos, e o marido faleceu e ela nunca trabalhou na vida, e de repente ela se vê numa situação com 2 filhos e que ela tem que trabalhar. Então, tem pessoas, tem situações que exigem que o luto seja adiado, sabe? Porque ela tem que organizar esses filhos e ela tem que entrar no mercado de trabalho. Então, às vezes, a pessoa chega no consultório 5 anos depois, dizendo, tipo, Mari, eu não consegui viver no luto e agora eu preciso viver isso. Então, essa é a diferença. O antecipatório acontece antes e o adiado não acontece logo depois, acontece um bom tempo depois. Beleza, vamos lá agora para a pergunta do Daniel. Como abordar o tema do luto em pessoas que mantêm uma crença religiosa totalmente diferente às habituais? Morte como uma fase ou algo ruim ou bom. E nos habituais, ali ele quer dizer correntes mais disseminadas, como, por exemplo, a corrente católica. É muito delicado mesmo, Daniel, porque, como eu falei, né, a sociedade, eu acho que não fala muito sobre esse tema. A melhor maneira
de abordar o tema do luto é a gente falando sobre ele. Mas se você sente que, às vezes, aquelas pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo, ou não querem, né? Ou querem ficar na ignorância, ou tem medo, de você, se você percebe que você tem essa necessidade, de você buscar pessoas que consigam tolerar a falar disso com você, sabe? Mas continuo batendo na tecla da comunicação. E quando eu falo comunicação, gente, é isso, é desde pequenininho, né? Para a gente conseguir mudar isso. E assim, as crenças religiosas, elas são super importantes, porque elas ditam muito, né, dessa questão de morte, né? Porque sempre tem um rito, e isso inevitavelmente vai envolver alguma religião, e cada religião vê de uma maneira diferente. É bem difícil, mas a melhor maneira, se sentir necessidade de falar, busca alguém que vai tentar, que pelo menos tente te compreender, sabe? Beleza, agora tem a da Luísa. O luto complicado é necessariamente patológico ou ele pode vir a ser patológico? Ele pode vir a ser patológico. Ele pode ser só um luto complicado e não ser patológico e depois virar patológico. Beleza. Poli. O luto vivenciado por homens pode ser muitas vezes considerado um tipo de luto não reconhecido? Super, super. Eu sempre falo, gente, morro de dó dos homens, porque, assim, a mulher pode chorar, daí também entra essas questões sociais, né, de que o homem não chora, o homem sempre tem que estar estruturado, se perde um filho, a mulher tem mais liberdade para viver o seu luto do que esse pai, por exemplo. Então, sim, é um luto não reconhecido, infelizmente. Beleza. A Lelê me mandou uma pergunta aqui no chat, peraí, deixa eu achar. Ela perguntou, o que significa superar o luto? Eu acho que superar o luto significa quando a gente passa por aquele processo de oscilação, né? E no final do processo de luto, a gente fica um pouco mais para reestruturação, né? Quando a gente lembra da situação sem tanto peso, né? Não que, gente, se perder, às vezes perdeu a mãe e passou 20 anos e é Dia das Mães, você vai chorar e você vai sentir falta, né? Mas aquela dor intensa, ela já não faz mais parte do teu dia a dia. Isso é quando o luto, eu não gosto de falar superado, mas isso é quando o luto, ele fica, a gente ressignifica, né? A gente acha um lugar para ele na nossa vida. Quando tudo não é mais dor, né? Porque quando a gente perde alguém imediatamente, tudo é dor. Então, quando a gente consegue organizar isso, eu acho que pode dizer que é um luto superado. E aqui tem mais uma, que é também a da Lelê, que é qual é a melhor maneira de acolher uma pessoa enlutada? O que dizer para essa pessoa quando ela está nesse momento de luto, né? Nossa, eu fiz um podcast também esse ano ainda sobre isso. E super legal a pergunta. Gente, como acolher uma pessoa enlutada? Eu acho que o grande segredo é suportar a dor dela, né? Porque às vezes não tem muito o que você dizer, né? Mas é você estar do lado, sabe? E às vezes é muito mais pela sinceridade do que você dizer alguma coisa que não vai adiantar, você não vai resolver, né? Mas às vezes, e eu sinto que às vezes as pessoas têm dificuldade disso. As pessoas, gente, minhas amigas mandam mensagem, Mari, morreu fulano, o que eu faço, entendeu? E assim, e às vezes você pode chegar e dizer, fulano, eu não sei o que te falar, né? Para mim está sendo muito difícil, eu não sei como te ajudar. Então, se eu puder fazer alguma coisa por você, me avisa, sabe? Eu acho que é muito mais essa sinceridade do que falar alguma coisa que mirabolante, que não é estar do lado, né? Tem mais uma da Thaís aqui. Quais os impactos da Covid-19 nos enlutados que, diante da situação, não podem, muitas vezes, fazer um ritual de despedida? Thaís, é gravíssimo.
é um super fator de risco para luto complicado, né? Não ter ritual é muito cruel. Eu acho que, né, e pelo que eu falo, assim, das pessoas dos profissionais, né, como terapeutas que trabalham com isso, eu acho que vai vir uma onda de luto complicado, bem complicada para os consultórios, muito por conta disso. É realmente um fator super importante. Os rituais existem há milhares de anos porque eles têm uma função, né? E realmente isso não acontecer é um fator de risco bem preocupante. Mais uma. Como introduzir a desmistificação do tabu da morte de uma maneira mais leve com a própria família? Olha, se for uma família que tem crianças ainda, por exemplo, ler livros que acontecem morte, sabe assim, que as pessoas morrem no livro e tá tudo bem, a gente não precisa esconder esse livro dos nossos filhos. Assistir, eu acho que tem vários filmes, assim, e depois falar disso, sabe? E, gente, hoje em dia tem várias coisas, tem Cine Clube da Morte, tem até um baralho da Sociedade de Gerontologia que foi feito aqui no Brasil, que é bem legal esse baralho. muito legal, bem bacana. Uhum. São vários aspectos, assim, que você fala, tipo, quando eu morrer, eu queria que fosse feito isso, ou eu queria estar perto dos meus animais de estimação, ou eu fico preocupado com as minhas finanças, ou eu quero morrer em casa. Então, assim, são várias situações. É muito legal, às vezes, de trazer alguma coisa facilitadora, assim, sabe? Uhum. Então, Mário, eu queria agradecer mais uma vez. Essa foi a última pergunta. Mas a gente só tem comentários que foi incrível, aula excelente, muito boa, aula maravilhosa. Eu acho que foi realmente muito proveitoso. Opa, surgiu mais uma pergunta aqui, peraí. Vamos lá. Quanto às crianças, como receber o luto delas e como perceber se é um luto saudável ou patológico? Segue as mesmas linhas do luto do adulto? Criança é bem mais bem diferente, né? Eu acho que, assim, para reconhecer de saudável e patológico, como eu falei, é uma avaliação muito clínica mesmo. Mas o luto da criança é totalmente diferente. Eu acho que as crianças são brilhantes, né? Vamos dizer, se por elas estarem na infância, elas não viveram ainda tantos anos nessa sociedade que não fala disso, né? Elas estão à frente da gente. O luto da criança é super específico, porque a criança depende muito da idade da criança. Por exemplo, uma criança de 3 anos e uma criança de 9, elas já vão viver o luto de maneiras totalmente diferentes. E eu acho que a criança, ela leva muito mais para o lúdico, né? Até por não ter compreensão do que é a morte, né? A criança, só no começo da adolescência que a gente tem integrado esse conceito de morte, que é irreversível, que é universal. Antes a gente acha que pode voltar, né? Então, eu acho que a melhor maneira de trabalhar o luto com criança é explicar o que aconteceu. Gente, nunca mente, tá? Não mente. A criança não tenta não dizer isso, não tenta dizer que a vovó foi viajar, que não dá, fala a verdade. E aí a gente começa a desmistificar esse tema, né? É usar a palavra morte, eu sempre falo isso, usa com criança a palavra, mas não fala o vovô foi descansar. O vovô morreu, né? Então tem que ter todo esse cuidado na fala. E, assim, eu acho que a criança é muito importante a gente explicar as emoções, de tipo, se você está triste, você pode chorar, a mamãe também chora, quando a gente está triste é assim, sabe? Então, às vezes as crianças, por elas não terem tanta essa noção, tipo, a criança não vai chegar um dia e falar, eu estou com saudade, ela nem sabe o que é saudade, né? Às vezes a criança vai começar a ter comportamentos regressivos, de, tipo, é uma criança que não fazia mais xixi na cama e começa a fazer. Então, assim, são várias coisinhas que dá para a gente ir reconhecendo que essa criança está enlutada, mas ela não vai demonstrar da mesma maneira que o adulto. É mais difícil, né? Mas agora foi a última pergunta mesmo. Mari, muito obrigada por essa aula, foi muito enriquecedora, acho que para todo mundo que assistiu. Foi realmente muito bom ter você aqui com a gente, de verdade mesmo, tá? Imagina, adorei. Agradeço a você e ao Instituto por ter cedido você e o seu tempo. Imagina, olha, tanto eu quanto a Paula, a gente é super aberta.
mesmo qualquer dúvida que ficou, gente, só me mandar e-mail, me pergunta, ou manda ali no Instagram do Trilhar que eu respondo, tá? Muito obrigada. Obrigada a você, viu? Beijo, gente. Não esqueçam de assinar a chamada que está no grupo do Telegram. E até daqui 2 semanas com a próxima aula. Tchau.